Olá, você que está aí do outro lado da tela, tudo bem? Meu nome é Klaus e hoje eu vou ser responsável por ensinar você mesmo, a fazer uma thumbnail para o seu vídeo no YouTube. O que é uma thumbnail? É basicamente a vitrine do seu vídeo. Vamos imaginar que você está passando na frente de uma loja e vê a vitrine. Se a vitrine for bonita, você entra para ver o produto, certo? Isso funciona também com os vídeos do YouTube. Isso funciona porque o seu cérebro lê primeiro as imagens, depois o que está escrito, ou seja, ele vai ser direcionado primeiro para a thumbnail, depois para o título. E sem me estender muito mais do que isso, bora pro vídeo. Só que antes de começar o tutorial, já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve também porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal com conteúdo muito diferenciado e muito legal pra vocês. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, tanto essas que estão aparecendo aqui na tela, quanto as que estão na descrição, no caso são as mesmas, mas segue a gente e vamos embora então. Pra fazer essa thumbnail eu vou estar utilizando o Photoshop. Pra gente se familiarizar um pouco com o Photoshop, eu vou apresentar a interface dele pra vocês aqui enquanto a gente começa e eu vou explicando ao decorrer do vídeo. Vamos lá então. Com o Photoshop aberto, a gente vai precisar criar um documento novo. Pra gente fazer isso, a gente vai estar vindo nessa opção aqui na esquerda, Create New. A gente clica nela e eu já deixei pré-definido o que eu gosto de usar nas thumbnails, que é a resolução de 1280 por 720 e na resolução eu gosto de usar 72 dpi. Esse dpi é o que? É pixel por polegada. Quanto maior for esse número, mais pixels vão ter por polegada. Ou seja, a resolução da sua foto vai ficar melhor. Mas lembrando que quanto maior for esse número, mais pesado fica o arquivo. Para web eu gosto de usar 72 dpi, porque a thumbnail é uma imagem que fica pequena ali no vídeo, entendeu? Você vai ver ela na box, talvez ali no seu recomendado do YouTube. Não é uma imagem que fica grande. Então a gente não precisa estar trabalhando com uma resolução altíssima, de extrema qualidade 4K, porque ela não vai ser processada em 4K e o YouTube também não aceita arquivos muito pesados. Então a gente vai deixar 72 e vamos clicar aqui em Create. Com o arquivo criado, a gente vai destravar o background clicando no cadeadinho aqui na direita, que aqui é a aba de camadas. O Photoshop, assim como o Premiere, ele é um programa que trabalha com hierarquias. Então ele tem as camadas, o que você colocar acima da camada vai sobrepor ela, independente do que seja, beleza? Então vamos lá, eu separei alguns arquivos aqui também pra gente estar usando no nosso tutorial, que é o background, uma foto que eu vou estar fazendo recorte dela com vocês e o logo do Photoshop que eu vou estar utilizando de exemplo aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu faço para começar uma thumbnail é importar o background. Para você importar, você arrasta o arquivo para sua work area e solta. Feito isso, você vai ver que ele não está dimensionado do tamanho certo aqui. Para a gente escalonar esse arquivo, eu gosto de escalonar sempre trabalhando com o anchor point no centro. Para fazer isso, eu clico em qualquer um dos pontos que está marcado, desses quadradinhos que estão aqui ao redor, né? Eu aperto neles, aperto Alt no teclado e aumento. O Alt é o da esquerda, tá? Não é o Alt da direita, que o Alt da direita não vai funcionar. A gente aumenta e eu vou deixar ele numa posição aqui que ele me agrade, entendeu? Que eu acho que fique bonito na thumbnail. Eu vou deixar ele um pouco mais aqui pro canto, mas isso vai variar muito do que vocês estiverem fazendo na thumbnail de vocês. Com o background importado, eu vou aplicar um desfoque nele, porque eu gosto bastante de desfocar os fundos, só para ser um elemento de segunda leitura, entendeu? Então vamos lá, eu vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Aqui a gente tem a nossa galeria de desfoques e etc. E a gente vai estar utilizando desfoque gaussiano, caso o seu Photoshop esteja em português. Eu vou deixar um número não muito alto, talvez alguma coisa entre 5 e 8. Eu vou deixar um 7 aí, que tá na média, bem legal. Ele aí fica um desfoquinho bem tranquilo. Ele ainda não perde a legibilidade disso daqui ser o Photoshop, né? Aqui a imagem que a gente utilizou. E agora eu vou estar fazendo o recorte da minha foto. O recorte, eu vou importar essa foto para um arquivo novo. Então ao invés de trazer aqui para o seu Canvas, você vai estar trazendo aqui em cima, ó, onde fica o nome dos arquivos, aqui onde eu estou passando o mouse, e vai soltar. Ele já vai abrir um arquivo novo. Novamente eu vou destravar o background, clicando no cadeado, e ele já vai destravar o background para mim. Para a gente fazer a seleção de recorte dessa foto, eu vou vir nessa ferramenta aqui, que é a Quick Selection Tool, a tecla de atalho W, e vou começar a selecionar. Vou dar um zoom com o Ctrl+, e vou começar a me selecionar aqui. Beleza, comigo inteiro selecionado, eu vou utilizar as teclas de atalho Ctrl Alt R para estar abrindo a ferramenta de refinar cortes. Aqui é onde vai começar a brincadeira. Você tá vendo que aqui no canto, ó, a gente tem bastante dessas rebarbas aqui que a gente pode falar, ó, no canto da imagem, que tá bem pixelado, essas coisas. Isso aqui dá uma péssima visão para thumbnail, mesmo que pequena, isso aqui ainda é perceptível. Pra gente corrigir isso, a gente tem algumas alternativas. A que eu mais gosto de fazer, ela é mais trabalhosa, mas é a que dá mais resultado? É. Mas vamos lá, ó, é o que? É eu vim apagando com a borracha essas rebarbas. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. A gente pode fazer de outra forma, que seria como? Aumentando o raio.
do nosso recorte. Conforme a gente começa a aumentar o raio, ó, ele começa a retirar essas rebarbas. Só que você vê que ainda tem um pouquinho aqui, ó, da minha cara, se a gente dá um zoom, ó, um pouco aqui da minha cara que vai estar marcado e etc, ó, como recorte. O cabelo ele vai estar um pouco mal recortado. Aqui um pouco ele ainda foi um pouco para dentro da minha orelha. Pra gente resolver isso, eu aumento o contraste. Eu vou aumentando o contraste do recorte aqui até eu achar algum que fique legal. Não aumento muito, que senão ele começa a dar uma zoada. Então eu deixo um recorte mais ou menos baixo, assim, no máximo uns 30%, 40% eu ainda acho muito. E pra gente arrumar agora esses pontos que ficaram ruins, é com o pincel, não tem jeito. A gente vem dando uma polida aqui um pouco no recorte, onde ficou esse serrilhado aqui a gente vem clicando pra acertar um pouco ele. E a gente vai fazendo isso. Beleza, e com o nosso recorte refinado, a gente vai vir aqui e clicar em OK. Ele ainda não vai ter feito o recorte da foto, ele só vai ter apresentado pra gente as marcações do recorte. Com essas marcações, a gente vai vir aqui nessa ferramenta no canto inferior direito, que é a ferramenta de máscara de camada. Você pode dar um clique nela, você vai ver que ele vai recortar. Por que eu gosto de recortar com a máscara e não deletando o fundo? Porque se em algum momento eu vejo uma imperfeição aqui, que eu sempre confiro depois que eu faço o recorte, eu posso vir com o pincel e arrumar. Então, por exemplo, eu posso deixar o pincel aqui, ó, qualquer coisa que eu pintar ao redor depois, ele vai me mostrar de novo. Ou se, por exemplo, eu acabei pintando alguma coisa que eu não queria, é só eu trocar a cor do pincel pro preto, né, e vir apagando de novo, beleza? Mas como o nosso recorte já tá legal aqui, eu já conferi, ele vai ficar assim e é isso. Pra gente aplicar essa máscara, você clica com o botão direito nela e vem Apply Layer Mask, beleza? Clicou, aplicou. A gente vai converter para o objeto inteligente. Por que converter para o objeto inteligente? O objeto inteligente ele vai memorizar o formato da sua imagem, ou seja, onde cada pixel está posicionado, para não ter depois uma deformação caso você mexa na escala da imagem, se ela for menor ou maior do que o plano que você está querendo inserir ela. Então vamos lá, clica com o botão direito, Convert to Smart Object. Clicou, ele já vai aparecer esse iconezinho aqui no canto, converteu. A gente vai arrastar essa imagem para o outro projeto e soltar ela aqui. Lembra que eu falei do porquê do objeto inteligente? Que você percebe que a imagem ela está numa dimensão que não é uma dimensão legal para thumbnail. Eu não usaria uma imagem desse tamanho numa thumbnail. Então a gente vai precisar escalonar ela. Com o mesmo esquema que a gente escalonou o background, a gente faz com a imagem, segurando o Alt e vem puxando. Eu vou posicionar ela aqui para direitinha e vamos dar procedência então. Depois que eu coloco a imagem, eu adiciono os elementos. Geralmente o que eu vou abordar no vídeo, ou do que foi falado e etc. Então eu vou importar o logo do Photoshop, com o mesmo esquema que a gente importou o background, e vou deixar ele por enquanto jogado aqui. Agora eu vou inserir um texto. Para a gente inserir um texto, eu venho com a ferramenta de texto, ou com a tecla de atalho T, e aqui eu vou colocar um texto, entre aspas, aleatório. Por exemplo, como fazer uma, e a palavra que eu quero dar destaque, eu vou pôr na linha de baixo. Então aqui eu coloquei como fazer uma. O texto está muito grande, então com o Ctrl T, que é para eu arrumar a escala dele, e o Alt, eu vou posicionar esse texto em algum lugar que me agrade. Aqui eu achei que ele ficou bem legal. Vou duplicar esse texto, apertando Ctrl J, ele vai criar uma cópia aqui para mim, e esse texto eu vou arrastar para baixo. Novamente Ctrl T, e vou arrastar um pouco para baixo. E aqui eu vou mudar para o texto que eu quero que chame a atenção, que no caso é thumbnail. Vocês vão ver que o texto ele tá um pouco diferente aqui, né? Ele tem um espaço entre eles. Eu gosto de igualar esse espaço, como? Aumentando o tamanho da thumbnail, do texto thumbnail. E aqui show de bola, ó, os textos já estão, vamos dizer assim, que no enquadramento, ocupando um espaço mais ou menos homogêneo aí. O nosso fundo ele tá roxo, o Photoshop na sua logo tem um azul. Então eu vou transformar esse fundo para uma tonalidade mais azul. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar na camada do background e com a tecla de atalho Ctrl U, ele vai abrir as opções para mim de matiz e saturação. Aqui agora eu vou começar a mexer essa primeira barra, que é a do matiz, para ver onde que o fundo vai se tornar um azul parecido com o azul do logo. Então eu vou puxar ele um pouco aqui mais para a esquerda, para vir para as tonalidades de azul. Achei que ele ficou legal, aumentar um pouquinho a saturação, lembrando que tem uma incisão de luz roxa na minha cara também, então eu não quero tirar todo o roxo do fundo, porque acabou conversando. Eu vou dar um OK e vou deixar. Ele criou um filtro aqui pra gente, beleza? Que a gente pode estar desabilitando tanto o blur quanto o matiz e saturação. Eu achei que ficou top assim. E agora a gente vai começar a mexer na minha imagem. O que eu gosto de fazer com a imagem é adicionar alguns pontos de correção de iluminação.
E como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma camada nova. Aqui no canto direito tem esse íconezinho do lado da lixeira, que é para criar uma camada nova. E com a ferramenta de pincel ou a tecla de atalho B, eu vou pegar uma cor roxa, que seja mais ou menos semelhante, né, a que está incidindo no meu rosto ou aqui a do background, e vou só adicionar um pouco de roxo aqui bem de leve. Essa iluminação vai no meu corpo. Então, para isso, eu clico com o botão direito na camada e clico em Create Clipping Mask. Ele vai aplicar tudo que tiver na camada abaixo da dele. Então pronto, você viu que aqui, ó, ele já tá como se fosse, assim, de uma maneira bem tosca, a iluminação no meu rosto. Eu vou mudar o modo de mesclagem. O modo de mesclagem é essa opção aqui, ó, onde tá o Normal. Aí você vai ver que tem vários aqui. Se você for passando o mouse por cima deles, você vai ver como que cada um atua na sua foto. O que eu costumo usar para fazer a iluminação é esse Linear Dodge Add, beleza? Eu geralmente deixo ele. E aqui agora vem um segredinho para você. Se você der 2 cliques na camada, ele vai te abrir as opções de mesclagem dessa camada. Nessa barrinha de baixo é o quanto que vai mesclar a camada com a iluminação abaixo. Ou seja, se eu clicar com o Alt nessa setinha aqui da direita, você vai ver que ele é tipo um triangulinho, ele tem uma divisão no meio. Se eu clicar do meio para a direita, ele vai separar esses dois. Você tá vendo ali, ó, que ele começa a fazer onde tem tons mais escuros, ó, a luz não incidir tão fortemente, tá vendo? Eu vou deixar num ponto que me agrade, acho que aqui fica legal, não vou passar muito mais que isso, senão a luz some. Que daí você já vê a diferença, ó, já deu um brilho ali pra mim, beleza? E depois eu vou fazer um do outro lado, um pouco mais fraco, na tonalidade azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma camada, já vou adicionar ela como Clipping Mask, clicando com o botão direito e vir aqui em Create Clipping Mask, e vou pegar um tom de azul que seja semelhante ao do Photoshop. Para isso eu posso simplesmente vir com o conta-gotas e selecionar esse azul, e já começar a fazer a iluminação do meu rosto aqui. Vou fazer uma iluminação bem básica mesmo, não vou fazer uma iluminação muito trabalhada nisso, que senão a gente vai passar umas boas horas aqui fazendo isso juntos. E vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a camada de baixo. 2 cliques na camada, vem com o Alt, lateral direita da setinha e vem fazendo ele encaixar. Ó. Muda o modo de mesclagem para linear e diminui um pouquinho a opacidade dele, que eu achei que ele tá muito forte. Beleza, aqui já tá legal. A gente ainda não tá conseguindo ter uma visualização muito boa dessa iluminação, mas a gente vai resolver isso. Como que a gente resolve isso? É simples, a gente vai criar uma camada acima do background, porque essa luz ela tem que estar sendo enviada de algum lugar, possivelmente de algum ponto de luz. Eu vou criar uma camada nova e, aproveitando o azul, eu vou pegar o pincel com a tecla de atalho B e vou adicionar uma iluminação. Trazer de volta a opacidade para o 100 e vou adicionar uma iluminação aqui nesse canto. Não precisa ser nada muito forte, a gente vai mexer nela também. Eu vou mudar aqui para o mesmo modo de mesclagem. Fazer todo aquele procedimento que eu fiz comigo, eu vou fazer com o background também, para ele não ficar um negócio muito assim, tá na cara que foi passado um pincel ali. Feito isso, eu vou diminuir um pouco a opacidade e vou fazer a mesma coisa com o lilás que a gente usou aqui. Crio uma camada nova, pego o lilás, venho com a ferramenta de pincel e venho fazendo a mesma coisa nessa lateral aqui. Mesma coisa do modo de mesclagem, quanto que ela vai incidir nas tonalidades mais escuras. Lembrando que isso é uma luz que está por trás da gente. Lembra que eu falei que o Photoshop é um programa de hierarquia e que as camadas que você colocasse acima, elas realmente estariam acima? Beleza. Elas estando abaixo, a gente pode trabalhar com o esquema de profundidade. Então, se a gente tem uma incisão de luz na lateral, significa que em alguns pontos do meu corpo não vai ter iluminação. Para a gente corrigir isso, a gente vai vir aqui, ó, nessa bolinha, clica e vem em Exposure. Aqui, nessas configurações de exposição, a gente vai ter que mudar algumas propriedades, como por exemplo, o grau de exposição e a correção de gama. Para a gente corrigir isso, eu vou diminuir um pouco a exposição e aumentar um pouco o gama. Tá vendo que eu fiquei bem escuro, né? Só que a luz, ela precisa mostrar que ela está sendo incidida. Então a gente vai clicar na máscara aqui da exposição e vai vir corrigindo. Vai dando uns cliquezinhos onde incide mais a luz e beleza, ó. Sem a exposição, com a exposição. Já deu uma cara diferente, já realmente parece que tem uma luz diretamente iluminando a gente aqui. Então vamos dar andamento. Agora eu vou começar a mexer no texto de novo. Eu já posicionei ele aqui, já achei um ponto legal para ele. Então agora eu vou trabalhar um pouco com as cores. Para a gente trocar a cor do texto, pega a ferramenta de texto, clica nele e dá um Ctrl A para selecionar o texto inteiro. O thumbnail, eu vou deixar ele da cor do Photoshop, que é um azul. Eu posso até clicar aqui, ele já me leva para o azul do Photoshop. Vou dar um OK. E vou apertar o Enter do Numpad, que é o Enter no canto direito do seu teclado. Apertou o Enter, ele confirmou as alterações. O texto de cima eu vou deixar branco, para dar um contrastinho legal. Enter também. E agora a gente vai começar a dar um destaque para esse texto. Eu gosto de agrupar os textos, para quando eu for mexer eles estarem em um grupo só. E a partir daqui a gente vai começar a colocar um Drop Shadow e alguns efeitos. O Drop Shadow eu não vou aplicar ele separadamente no texto.
eu vou aplicar ele direto no grupo para ele aplicar nos dois e não ficar um sobreposto ao outro. Que lembra que eu falei, Photoshop é um programa de hierarquia, lembre-se disso. Então o que você for fazer, que você não queira que nada sobreponha, faça um grupo e mexa eles agrupados, beleza? Vou colocar um Drop Shadow. Não vou fazer alguma coisa muito gritante, assim, vamos dizer que feia, mas a gente vai melhorar um pouco essa sombra aqui. Eu vou aumentar o tamanho dela para ela abranger uma área melhor, zerar a distância, só para dar uma quebra com o fundo, e vou aumentar um pouco o spread. Acho que aqui ele já ficou numa ideia legal, vou dar OK, e vamos lá agora que a gente vai mexer um pouco no degradê dos textos. Aquela mesmo esquema, 2 cliques, ele abre a opção da camada e a gente vai vir aqui em Gradient Overlay. Clicou, ele já vai criar um gradiente padrão pra gente, beleza? E aqui dentro desse gradiente, se você der um clique, ele vai abrir alguns presets para você. Esses presets são o quê? São praticamente degradês prontos, certo? Eu vou pegar esse degradê do preto pro branco e clicar em OK. E aqui no modo de mesclagem eu vou mudar eles para Linear Light, ou luz linear. Pode diminuir a opacidade para ele não ficar um negócio muito assim gritante, que você tem um degradê ali. É só para ficar um negócio mais sutil, para você dar uma profundidade para o seu texto. Algo em torno de 20 a 30%. Vou deixar uns 25 aí que acho que já me agrada. Para a gente fazer da mesma forma com o texto thumbnail, você pode estar clicando com o botão direito, Copy Layer Styles, e depois com o botão direito em Thumbnail, Paste Layer Styles. Ele já vai copiar todos os estilos de camada que tinha no texto de cima. Agora entra uma parte que eu gosto muito, que é a de mexer nos elementos, certo? Um logo só do Photoshop fica legal? Fica. Mas eu vou fazer uma graça aqui para vocês aprenderem mais coisas também nessa aula. Eu vou duplicar esse logo do Photoshop com o atalho Ctrl J e no logo de baixo eu vou ocultar ele por enquanto. Esse logo principal, eu vou trazer ele para baixo do meu corpo, certo? Por que trazer para baixo do meu corpo? Lembra que eu falei que é um programa de hierarquia, rapaziada? Não esqueçam isso. Trouxe ele para baixo. Se eu mexer ele vai diretamente para trás do meu corpo, ó. Tá vendo? Caso contrário, se eu jogasse ele para cima, ele estaria na frente. Então eu vou deixar ele por trás, aumentar a escala e deixar ele meio de canto aqui um pouquinho. Aquele outro logo do Photoshop que a gente copiou, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar ele um pouco mais aqui pro canto, para ele complementar esse texto. Não vou deixar ele muito grande, vou deixar ele no tamanho mediano, alinhado à esquerda com o texto. E esse logo do Photoshop que eu coloquei aqui, ele pode até estar parecendo um pouco estranho, mas a gente ainda não fez a composição dele. Eu vou mexer no nível deles. Pra gente abrir o nível, você vai apertar o atalho Ctrl L, ele vai abrir essa abinha dos níveis, e aqui nessa lateral direita, você vai mexer na intensidade do branco. Como eu quero deixar ele mais escuro, eu vou diminuir o branco. Eu vou deixar como se ele fosse um objeto que estivesse entre mim, a iluminação e o background. E a gente vai ter que fazer algumas correções, mas eu vou explicando. Clique em OK, pode minimizar ele aqui no canto. E eu vou aplicar um Gaussian Blur nele, um desfoque gaussiano. Mesmo esquema, filtros, blur, Gaussian Blur. Eu vou pôr uma sombrinha nele também. Apesar que ele já está escuro, eu ainda vou colocar uma sombrinha. Para a gente colocar uma sombrinha, mesmo esquema, cria uma camada nova, botão direito na camada, Create Clipping Mask, pega a ferramenta de pincel, muda para a cor preta e só pintar. Aqui o pincel tá grande, para a gente diminuir ele eu aperto Ctrl Alt e com o botão direito do mouse, se eu arrastar ele no horizontal, ele aumenta e diminui o tamanho do pincel, se eu arrastar ele na vertical, ele aumenta e diminui a dureza do pincel. Então eu vou diminuir ele um pouco e deixar ele bem esfumaçado assim, e vou fazer uma fumacinha bem de leve aqui, ó. Esse logo do Photoshop em cima eu vou fazer alguma coisa parecida com o texto também. Ou seja, eu vou dar 2 cliques nele, aplicar um Drop Shadow e aplicar um gradiente. O gradiente eu achei que está muito forte, então a gente pode diminuir para ficar alguma coisa mais sutil. Eu já achei que pegou um resultado bem legal. A gente pode estar adicionando algumas coisas também, por exemplo, uma seta. Então aqui eu vou estralar o dedo e vai aparecer uma seta na tela para vocês. Não falei que ia aparecer uma seta depois que eu estralasse o dedo? Maravilha, então. Aqui agora com a seta, eu vou apertar o Ctrl T para redimensionar ela. Eu vou espelhar para que ela fique pro outro lado, apontando do thumbnail pro logo do Photoshop, beleza? Então, clica com o botão direito, Flip Horizontal, e ele já vai alterar na horizontal para mim. Agora aquele mesmo esquema, só sair redimensionando, que nem a gente fez com praticamente tudo nessa thumbnail. Eu vou colocar a setinha aqui, que eu gostei, e vou ter que mudar a cor dela. Pra gente mudar a cor dessa seta, é da mesma forma que a gente mudou a tonalidade do background, com a tecla de atalho Ctrl U para abrir o matiz e saturação. Eu vou deixar ele mais puxado pro azul também, um azulzinho mais claro da cor do Photoshop, talvez aumente um pouco a saturação aqui, um pouco do brilho, quem sabe. E beleza, ele ainda não deu muito bem um destaque aqui, ó, nesse cruzamento, bem nesse cruzamento aqui dele com o logo do Photoshop. Então a gente vai estar resolvendo isso como? Aplicando uma sombra projetada. Só que essa sombra ela tem que ser um pouco mais sutil para ela não ser tão incisiva no background, certo?
Então o que eu gosto de fazer? Eu diminuo o tamanho dela e aumento um pouco a distância para ela ficar só um pouco mais para baixo aqui e ainda pegar levemente essa parte de cima. É só para dar um destaque. Diminuir um pouquinho a opacidade e também vou adicionar um gradiente na seta, certo? Só para dar esse contraste. E tá pronta a nossa thumbnail. Uma thumbnail fácil de fazer, até a gente não utilizou muitas camadas no Photoshop, então não é uma coisa que vai te tomar muito tempo para você fazer. E o resultado final ficou legal. A gente ainda pode fazer um tratamento de cor nela, aplicando algumas curvas, mudando a exposição, a saturação e etc. Mas isso aqui é um trabalho um pouco mais complexo e que, seguindo esse tutorial, talvez não seja necessário você fazer logo de cara. Mas vamos fazer aqui só para vocês entenderem como é que funciona a questão das curvas. As curvas, elas funcionam do preto para o branco, entendeu? Então as tonalidades mais claras vão ser situadas no lado direito do gráfico de curvas e as tonalidades mais escuras do lado esquerdo. Então eu vou diminuir um pouquinho só para deixar ele um pouco mais escuro e vou aumentar só um pouquinho o branco. Maravilha, ó, já dá uma diferencinha, ele ficou um pouco mais escuro. Para a gente corrigir esse escurão assim que ficou, a gente pode estar vindo aqui em brilho e contraste e adicionando um também. Adiciona um brilhinho de leve e um contrastinho. Vamos dar um toquinho com o fundo ali, vem regulando o brilho com o contraste para não ficar um negócio muito forte. E ó, já deu um brilhozinho de volta. Se a gente tirar os dois, ó, você vê que a correção de cor já ficou bem legal. E lembrando que ela é uma imagem que ela vai ficar mais ou menos desse tamanho no seu vídeo do YouTube. Tem que se atentar muito também para na lateral direita aqui da thumbnail não ficar com o relógio. Então cuidado com os elementos que você vai pôr na lateral direita. E tá pronta a nossa thumbnail. Para você exportar ela, você vem aqui em File, Save As, escolhe a pasta que você quer salvar e aqui no tipo eu gosto de mudar para PNG e eu vou colocar aqui thumb pronta. Aqui eu gosto de deixar em large files mesmo, porque ainda assim ela não fica muito pesada. O YouTube aceita, se eu não me engano, até 2 ou 5 megas o arquivo. Então esse large file não passa muito disso, beleza? Só clicar em OK e o nosso arquivo vai estar salvo. Para salvar o projeto, vem em File novamente, Save, e ele já vai abrir a pasta pra gente. É importante que vocês salvem o projeto, porque às vezes vocês querem algum elemento que vocês usaram nessa thumbnail para fazer em outra. Se não tiver o projeto salvo, vocês vão ter que procurar os elementos todos de novo na internet ou na sua pasta de downloads. Então eu vou salvar aqui como thumbnail Kraus e pronto. Tá feita a nossa thumbnail, pronto para uso no YouTube. Então o vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, clicar nesse botãozinho vermelho que vocês estão vendo aqui embaixo, escrito inscrever-se, para você se inscrever no canal e ficar por dentro que todas as quartas-feiras tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Não esquece também de comentar se esse tutorial te ajudou bastante com a questão de thumbnails. Muito obrigado e até a próxima.